Olá a todos, estamos começando mais um YuriCast, o podcast do blog Konoisetsu. Eu sou Masaki. Eu sou a Sei-chan. E o tema de hoje é Kanosuke no Miko. Kanosuke no Miko, Kanosuke no Miko, enfim, como queira. Não sou japonesa pra acertar. A gente sempre tenta arriscar aqui uma pronúncia mais apurada, mas nunca dá muito certo. Desculpa, pessoal. Né? E não tinha como deixar de ser assim. A gente vai fazer o segundo episódio do nosso podcast falando de um dos animes mais clássicos do gênero Yuri. Que provavelmente, se você começou a ver Yuri, foi entre ele ou algum dessa mesma época. Se você é velho como nós. Vamos ignorar a nova década. O pessoal mais novo começou com outras coisas, eu acho. Mais ou menos. Mas a maior parte do nicho Yuri já passou por Kanosuke no Miko. Deveria, senão... Ou não, vamos ver nesse podcast. Vamos ver então. Se a regra dos 10 anos passou ou não. É meio complicado, vamos ver passo a passo se realmente dá pra aguentar ou não depois desses 13 anos de lançamento. Então, Sei-chan, por que foi escolhido esse tema? Basicamente, pelo menos por mim, foi meu primeiro Yuri, pelo menos que eu me lembro. Acho que foi antes de Strawberry Panic. E foi graças aos meus primos que me mostraram um AMV de Yuri, com vários animezinhos. Os teus primos te mostraram um AMV? Eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, mais ou menos. Meus primos eram mais novos. E te mostraram AMV Yuri? Porque eu gostava de Konosetsu, de Neguinho. Eles sabiam que tu gostava da coisa. E aí eles, não, deixa eu vi aqui um AMV legal aí, olha. Eu olhei com eles, me senti muito constrangida. Mas eu me lembro que eu pesquisei depois em casa e tinha uma listinha ali dos animes e eu tinha postado por trás de Kanosuke. E aí eu corri atrás. Sim. Eu lembro exatamente que era aquele fundinho amarelo do final das séries. Sim, elas duas juntas. Sim. Tem na abertura também, né, essa cena. Na verdade, a abertura ela tem um compilado de toda a série ali, né? Exageradamente. É bem um resumo, parece um resumo de 1 minuto de Kanosuke no Miko, é a abertura. Não precisa ver mais? Precisa. Acabou vendo no YouTube a abertura, já era. A gente não passou uma semana revendo esse negócio e já gravou pra isso. E pra ti? Bom, pra mim, o Kanosuke foi o segundo anime Yuri que eu assisti, depois de Utena. E ele foi uma indicação de uma certa pessoa que me indicou vários. Ficou uma lista assim, conhece Yuri, conhece esse. Tava lá Kanosuke, eu fui atrás. Leve especialista, ou novata especialista. Novato era a minha senpai na época, né? E obrigada, senpai. E eu tenho a minha história interessante com Kanosuke, que eu sou uma pessoa que tinha internet de escada muito posteriormente, até muito posteriormente. E eu tinha que baixar na internet de escada os episódios em RMVB. Isso em 2009. Uou! De 2008 pra 2009, na verdade, né? Foi ali em dezembro, na virada do ano. E eu tinha uma internet de escada que milagrosamente não caía tanto. Então eu conseguia baixar um episódio a cada 5 horas, 4 horas. Eu acho um milagre essa internet de escada de Godoka. É impossível. Pois desses. É porque lá em Manaus a internet era muito mais cara e muito atrasada em relação a outros lugares. Não sei como é hoje em dia, mas na época era assim, mais caro. Então só tinha dinheiro pra internet de escada. E eu baixava um episódio, assistia e eu tinha que esperar mais 5 horas pra ver outro episódio. Então, parecendo de Titânia. Exatamente, quando chega ali na parte do sofrimento, foi assim, meu Deus. Passei madrugadas em claro, baixando o negócio. Desesperada, pra ver o que ia acontecer. Acreditando que tudo tava dando errado. E não é muito ilusão, é a verdade. Mais ou menos, como a gente vai ver, é mais ou menos isso. Mas eu na época era bem mais ingênua, então tava com umas conclusões meio estranhas. E, bom, acho que dá pra começar, depois a gente volta pro nosso review, nossas impressões finais, favoritos e tal. E vamos pras partes técnicas do anime. É isso aí. E no bloco de informações técnicas, a gente tem que o anime
Kanosuke no Miko foi produzido pelo estúdio TNK, que é o mesmo de... É o mesmo de School Days. Que trauma na vida. School Days. Não, assista se quer assistir alguma coisa dele. Vê no YouTube, é uma cena só. Se tu botar School Days, provavelmente vai ter a cena direto. Exatamente. É facinho de achar. Além dele tem o Ikitosen, uma temporada do Ikitosen foi produzido nele. E obviamente o Kyoshiro Totowa no Sora. Sim, que é uma outra obra do mesmo autor e que... Mundo Paralelo... no final a gente vai dar uma falada um pouco sobre o trabalho do Kaishaku e essa mania ou dele. Precisa. Sim, no final a gente vai dar uma volta no mundinho do Kaishaku aí. Que triste. É, o mundo fracassado de um autor. Mas enfim. Que só tem 2 personagens boas. Exatamente. Mas, indo em frente, a gente tem as dubladoras personagens. Uma das protagonistas, Chikane Himemiya, dublada pela Ayako Kawasumi. A mesma de... É da Kou Aoki, né? Aquela do Bakuman. Sim, aquela mangaka que faz mais shoujo, que trabalha... Se casou com o cara do One Piece lá. Não é do One Piece, é do Hunter vs Hunter. Ah, é verdade. Eu esqueço o nome desses caras aí. É, que inspiraram no do Hunter vs Hunter. É verdade, cara preguiçoso, eu me esqueço. Cara preguiçoso, exatamente. E que também é da Saber. Saber, da saga... da franquia Fate Stay e todos os seus que não derivados. termina nunca. Que não terminará Por quê? nunca. Mas isso não é do nicho do Konosetsu e do Yuricast, então. Sim, tem Kinship, mas Tem Kinship. não vale a pena. Aham. A Himeko, Kurusugawa Himeko, dublada pela Noriko Shitaya. Sim, que ela também fez Fate. Ela fez a Sakura. Sakura matou da franquia Fate. E a Maya Yamada de Infinite Stratos, outros personagens. Que é também, né, mais ou menos fandom, não é mais ou menos. Acho que a gente tem que falar um pouco também como de cada personagem, né? A Himeko também é protagonista, ela é a mocinha da história. Enquanto a Chikane é aquela... como é que eu vou dizer? O perfil da Homura. É, séria, mas... né, Ojo... Sim, o Joe. É, rica, né? A Ricona. Ricona perfeita, sabe tocar piano, esporte, boas notas, conselho estudantil, Sim. cabelo escuro. Enquanto a Himeko é a boazinha, frágil, atrapalhada. Pessoa comum do mundo. Exatamente. Depois a gente põe outros personagens secundários, como a Mako, que é a amiguinha da Himeko. Assim, que ela é uma monstra. Ela é feita pela Ikue Otani, que é a dubladora do Pikachu. E nada mais do que o Chopper do One Piece. E mais um zilhão de outros personagens. Teve Conan, teve um monte de coisa. Ela também dubla outra personagem da série, não dubla? Isso, ela também dubla Deixa eu a ver. freira, a Miyako, Miyako, que é uma dos Orochi. Eles a tiveram que... melhor Orochi. A única Orochi que tem um pouquinho de nem background ela tem. Não, tem relevância um pouco na história. Relevância. Porque nem o Tsubasa tem relevância. Nossa, eu achava que ele tinha um pouquinho mais de importância, não tem nenhuma importância. É, exatamente. A gente tem também a Otoha, que é a empreguete da Chikane. Nossa, empreguete, peguete. Empreguete. É. A empregada que tem o crush fortíssimo na patroa. Nó, como nunca. Né? Ela fez aquele personagenzinho do Arya. Do Arya, que não... O branquinho aquele. Que é a Arya. Que é Eu Arya, não sabia não. nem que era o nome da série, era por causa dele. E a dubladora se chama Shinami Nishimura. Depois a gente tem o pé no saco das nossas vidas, nosso personagem favorito, que é o Souma. 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 Eu só consigo enxergar o sensei aqui, ele falando Souma. O Ogami Souma, que é o fake mocinho da história. Que é dublado... Shonen. É, do herói shonen classicão, basicão, que aí tem os nossos problemas com a história. Né? É dublado pelo Junji Majima. Que é fez o protagonista do Korewa Zombie Deska e o do Toradora. Toradora. Que já é um pouco mais relevante. Sim. O Korewa Zombie também tem o seu nicho aí. Eu só acho meio bizarro. Sim. Não consigo entender.
Daí a gente tem a relação dos Orochi, que na tradução em português fica com os pescoços do Orochi. Eu não sei muito bem se são cabeças do Orochi. É por aí. São os membros do clã do Orochi. Que são 7, né? 8. 8. Uhum. A gente não botou eles na ordem, mas tem o Giroichi, que é o cara bombado das correntes. Que não fez nada mais na vida, praticamente. Dublado pelo Yasuyuki Kase. Depois a gente tem o Tsubasa, que também não fez muita coisa. Fez o Seta de Love Hina. Uhum. E o Gauri do Slayers. Slayers. Muito bom. Depois a gente tem a mangaka, a Reiko, dublada pela Mamiko Noto, cheia de personagens aí que ela fez. Incluindo a Shimako do Marimite, pra quem gosta dos Yuris. Já vai aparecer por aqui. Também fez a Nodoga de Negima, fez a Sawako do Kimi do Toke, fez Shogeki no Soma. Ela é ativa até hoje. Até hoje, por muito tempo, provavelmente. Sim. Depois a gente tem... Incrivelmente, essa lista tem algumas dubladoras animais. Por favor, como assim? A Kana Ueda faz uma personagem extremamente secundária na série. Sim. Que é a Corona, a idol, aquela. Sim, ela é uma idol que tá fracassada. E que por uns frames a gente descobre que ela tem uma história bem negra. Nossa, horrível, né? Na verdade, todos os Orochi têm uns traumas que não são explorados, mesmo, né? Que eles são os Orochis por causa desses traumas. Por isso que eles têm razões pra querer acabar com o mundo. E quer mostrar de uma maneira extremamente superficial em um flashback de 1 segundo. Problemas de roteiro que vamos falar um pouco. Né? Por quê? Por quê? E a Kana Ueda, se você não lembra pelo nome, ou só sabe pelo nome, ela fez nada mais, nada menos que a Arin do Fate Stay Night, a Hayate de Nonoha, a protagonista de Kashimashi. Ah, sim. Faz a Yumi, a protagonista de Marimite. Protagonista de Marimite, nossa, e sabia. A Saki, protagonista de Saki. Sim, aquela série de esporte Yuri de Mahjong que ainda deve aparecer por aqui. Por favor. Por favor. E tem um monte de outros papéis que a Kana Ueda faz, que ela é uma monstra, né? Gigante. Depois a gente tem a Loli com orelhinhas, a Nekoko, dublada pela a Inonaka, ou a Ipon, os mais familiares. Sim, minha amada. Sim, uma das nossas dubladoras favoritas, já que ela fez a Konoka de Negima, fez depois a Kyoko Madoka, uma dubladora que tá aí há bastante tempo. Ela é mais quieta, mas ela tem bastante papel. Sim, trabalhou bastante tempo em rádio. Sim, bastante. Faz alguns papéis aí em animação bacanas. E por último a gente tem a única Orochi que realmente faz diferença na história, como a gente já comentou, que é a Miyako. Sim, que tem aquela mesma dubladora. E ela é uma freira. E aí me surge a dúvida, porque não fica bem explícito se ela é irmã ou não dele. Do Giroichi. Porque ele chama ela de irmã. Só que, tipo, ela é uma freira, então ela é uma irmã. Tanto que tem gente que chama ela de sister. Sim, sim. E no passado, quando aparece o flashback mínimo do passado deles, não aparecem eles juntos. Não, mas aparece os dois em guerra. Os dois em guerra. Então pode ser que eles sejam irmãos mesmo. E fora isso a gente tem mais 2 personagens, mais alguns personagens, como as meninas da escola, que não tem muita relevância, mas elas atrapalham a vida. Tem o Sensei, que é o irmão que adota o Somo. Que ele literalmente só tem mais 2 papéis na vida, então... Não trabalhou tanto assim, pode ter trabalhado outras coisas, enfim. Sim. E o aprendiz que só fica fazendo pontas, dando mensagens indiretas pro Somo. Só pra fazer piada. Então, depois dessa pequeno giro pelos personagens, uma introdução bem superficial, como a do próprio anime. Vamos direto para a história de Kanazuki no Miko. Tsuki ni wa fuchihateta daremo shiranai yashiro ga aru no. Subete wa koko kara hajimarimashita. Tudo começa na pequena vila de Mahoroba, que é uma vilinha longe do mundo, onde o tempo passa devagar e as coisas boas e ruins ficam em ciclo juntas eternamente, segundo os pensamentos filosóficos dormindo da Himeko. De uma garota de 15 anos. Por quê? Da onde surgiu? Meu Deus.
E o anime começa apresentando pra nós a Himeko. E a amiga bizarra que cronometra quantos segundos ela acordou mais cedo. Não tem sentido. A Mako, ela é uma pessoa hiperativa, né? A gente percebe logo no primeiro instante que ela tem uns problemas. Se ela fosse hiperativa de verdade, ela teria acordado a Himeko mais cedo. Eu teria revirado assim, tirado ela pra cima e ela acordado. Sim. Mas ela fica lá de stalker olhando a Himeko acordar mais cedo, ou não. Enfim, ela chama a Himeko pra acordar. Daí a Himeko acorda, fica toda atrapalhada e elas vão pra escola. Escola de rico, né? Parece, né? Não é? Sim. Parece a única escola, na verdade, do lugar. É. Né? É É uma vilinha, todo mundo estuda lá, menos a Otorra, que é a empreguete da Chikane. Que depois a gente vê que deve ter uma idade muito parelha com a Chikane. Sim. Isso é meio... Porque você não está na escola. Provavelmente elas têm a mesma idade, porque as duas eram pequenas Né? juntas. Tipo, como assim? E a guria, coitada, não vai pra escola. Não tem condição. Não, ela é empreguete 24 horas. Ela deve ter estudado em casa só pra aprender o básico. Eu acho. Que foda-se. Enfim, a gente chega na escola e aí logo nós somos apresentadas a outra início da história. Linda, maravilhosa, divosa. Sim, que é a Chikane, ou Mia-sama. Mia-sama, de Himemiya, que acaba salvando a Himeko quando a Himeko tropeça, porque, sou desastrada e tropeço na escada. Always. Always desastrada. É o clichê que sempre tá aí. Sim, pelo menos é uma menina pegando ela, não? Exatamente, não é um cara segurando ela, já é alguma coisa que promissora. A gente já começa o anime achando promissora. Não sendo o Souma. Não é o Souma. Não sendo o Souma. Vamos fazer já o Souma sempre de Souma. Souma. Todo episódio. Não, quem salva ela é a Mia-sama, a garota mais famosa da escola, a presidente do conselho estudantil. Todas ficam ovulando enquanto vem ela salvando por algum mistério do universo. Os homens da história não aparecem, só o Souma. É o único que tem voz, porque parece que a escola é feminina, exceto o Souma, porque os caras não aparecem. Não sei se tu percebeu isso. Por aí. Basicamente, por aí. Verdade. Daí a gente vê a Mako depois com ciúme, dizendo: Himeko, que sorte você teve, que a Himemiya-sama lá te salvou. A Mako faz o papel da... Como é que é o nome dela? A amiga do Utena. Sim, a Mako faz o papel da Wakaba. Da Wakaba, de ser ciumenta com a Himemiya. Sim, mas ela também serve pra apresentar pra gente os personagens, porque ela começa a falar que a Himemiya é a garota rica, talentosa, que todo mundo adora. E aí ela já emenda falando sobre o Souma. Sim, que o único que conseguiria estar junto no mesmo patamar da Mia-sama seria o Souma, ou Jin-sama, né? Jin-sama, como o pessoal da escola chama, porque ele é bonito, ele também é talentoso, não sei o quê. Então eles são os únicos que combinariam. E um detalhe interessante é que durante essa fala, ela fala que a Chikane, ela conquista corações de ambos os sexos e recebe declarações de pessoas de ambos os sexos, né? Pois é. A gente já vê que o tom da história é um pouquinho diferente quando já começa falando desse jeito, né? Já deixa claro que as coisas podem ser interessantes. Daí depois a Himeko, ela mostra pra nós que na verdade a Mia-sama não é uma pessoa tão distante assim dela. Pois então, né? No horário de almoço ela vai lá, entra no escondidinha, entra no matinho. Elas ficam numa espécie de parte interna de uma jardineira circular, onde ninguém consegue ver dentro, e elas almoçam ali juntas, a Chikane e a Himeko. Que coisa bizarra, né? Ter que se esconder pra almoçar junto. Não pode nem ser no terraço, tem que ser dentro das rosas. Pra ficar mais viada, claro. Em meio às rosas. Na verdade, a Chikane já ficava lá escondida, né? Ninguém que entrou lá. É verdade. Mia-sama queria ficar escondida. Porque normalmente a vida da Chikane, ela é muito vigiada na escola, né? Todo mundo visa muito ela. E aí o sossego é o horário de almoço, né? E aí, atualmente, no começo da história, é onde ela e a Himeko conversam e tal. E a gente vê a mudança de tratamento. Sim, Chikane-chan. Isso. Porque em público a Chikane chama a Himeko de Kurusugawa-san. Sim. E a Himeko chama a Chikane de Mia também. Mia-sama. Só que, né, ela não conversa com a Mia-sama, não. Não conversa, porque ela é só uma ralé, coitada. Ela é uma... Eu não sei se ela é órfã ou se ela foi tirada dos pais. Essa é uma coisa que tenho dúvida.
Porque eles não conseguem explicar nada nesse anime. Não, eles morrem, né? Essa ela fica com os tios ou algum parente que maltrata ela por causa da história do cabelo. É historinhas que aparecem só superficialmente durante o desenvolvimento da história. Porque foda-se. A Himeko vive num dormitório junto com a Mako. A gente não sabe se a Mako também não tem pais ou se ela veio de longe ou algo assim. Vive num espécie de dormitório. Mas aparentemente a maior parte dos personagens tá ali, né? Sim, pessoal comum. Isso, pessoal. Nem tão comum, aquelas lá, o Joezinha lá que fica babando pela Mas são Chicana comuns também, eu sou... Né? Só se acha. É incrível. Exatamente. Depois a gente tem a primeira cena onde o Soma interage com a Himeko. Sim, porque a Himeko consegue ser amiguinha de todas as pessoas conhecidas nesse negócio. Sim, a gente descobre que eles são amigos já há bastante tempo, desde a infância. Quando ele leva ela de moto e ele começa a lembrar dos passeios que eles davam quando Eu fico pensando crianças. se eles não se encontrarem em algum tipo de orfanato. Não sei. Porque como ela provavelmente foi tirada Da família? da família ou dos tios ou tudo. Sim, sim. E o Soma depois a gente vê que ele também foi tirado. Sim, porque... Na verdade, né? Não foi meio tirado, né? Sim, foi colocado em algum abrigo e depois adotado. Talvez tenha acontecido dessa maneira, vai saber. Isso também não fica muito claro. Mas a gente percebe claramente as intenções do Soma em relação a Himeko. Né? Não, quando vem a história do aniversário. Sim, quero teu aniversário, vamos sair, vamos... Exatamente. Quero falar contigo. Eu quero falar contigo. Teu chamego. Isso. Aí, o dia seguinte do início da história vai ser o aniversário da Chikane e da Himeko. A gente descobre, né? E daí a gente vê ao lado da Chikane que ela deu um convite pra Himeko, para as duas terem uma festa particular. Porque não é de todo mundo junto, é uma festa só da Chikane e da Himeko. Exatamente. E aí vem aquele momento em que eu não tinha percebido. Primeira vez que eu assisti, eu não tinha percebido que a Chikane tinha a intenção de realmente falar dos seus sentimentos. E a gente pergunta como assim que não foi percebido. Mas fica bastante claro revendo que a Chikane realmente tava nervosa, tava querendo escolher o vestido bem. Ela tava apavorada. Sim, sim. Atacada. Porque a festa ia ser especial. Né? E aí... Só que no dia seguinte as coisas não dão muito certo. O sol não aparece. Parece uns diabos no céu assim. Começa a ter uns fim do mundo. O Soma fica com uma tatuagem na cabeça. Brilhante ainda. Né? Reluzente. E começa a dar gritos espalhafatosos que irão nos acompanhar pelo resto da série. Tristeza nesse momento. Eu queria que o áudio detectasse a minha completa tristeza. Com os Himeko! Ou os gritinhos de força dele. Acho que ele era fã do Bruce Lee, ficava gritando pra ganhar coisa. Não sei. Herói shonen. Herói shonen. Ele começa a gritar, daí aparecem uns robôs gigantes. Uau, por que não? Por que não temos NECA? Por que não temos NECA também na nossa história? Então aparecem uns robôs gigantes pra destruir tudo. A Himeko começa a fugir junto com os estudantes pra fora da cidade, porque tá vindo um bicho destruir tudo. E aí ela tinha comprado o presente pra Chikane e aí ela se esquece. Não, o prédio está perigando cair, mas eu preciso pegar o presente da Chikane. Porque é muito precioso, né? E aí ela volta e aí a Chikane por algum milagre pensa: a Himeko deve estar fazendo merda, vamos lá salvá-la. A Chikane pega o cavalo, porque ela sabe dar de cavalo. Cavalo. Pessoa rica. A pessoa não chama a empreguete, não chama o motorista, que seria muito mais rápido. Apesar de que eu não sei o tamanho dessa cidade. Apesar de que, sei lá, no meio de um caos, de repente o carro ia ficar encalhado. De repente. Daí ela pega o cavalo não. O cavalo vai firme. Exatamente, ela pega o arco e flecha o cavalo e vai. Vai enfrentar o mecha de arco e flecha. Exatamente, muito bom. Daí as coisas dão errado, você acha que a Himeko vai morrer de repente no começo do anime. Quando um outro robô gigante surge... Não é assim que acontece exatamente, né? Não, só uma... Ele vai matar ela. Ele vai matar ela, ele pega ela, só que aí ele vê lá o brilho da Himeko lá e acaba se desvinculando daquele controle do Orochi. Começa... O que acontece? O Soma, ele pega o capeta lá na tatuagem.
Fica possuído, entra no robô e começa a destruir tudo. Vão matar todo mundo. Sim. E ele vai matar a Himeko, porque a Himeko tem alguma coisa ali nela que ele vai matar ela. Só que quando ele vai quase matar ela, aí ela sai um poder, um brilho, e ele acaba saindo do controle, assim, fica meio paralisado, o que tá acontecendo. A Himeko abre a mão e ela cai. Ela cai, a Chikane salva ela, e aí chega outro robô pra destruir tudo e começa o fight dos robôs. Fight dos robôs com trilha sonora de fight dos robôs. Sempre. Enquanto isso, a Chikane tá tentando salvar a Himeko, né? O Soma dá muitos mais gritos. Muitos. Incontáveis. E ele consegue vencer com o Daikiki-ha lá dele, que é o poder que ele mais usa. De sempre. Quando não é com as mãos, é com os pés. Sempre a mesma Exatamente. coisa. E termina com essa mescla da luta sendo terminada com a Chikane. Acho a melhor explicação de Chikane Azul, que é o cara que vai lá, fica se matando, enquanto a Chikane tá com a Himeko. Pega literalmente a Himeko. Dando happy birthday e tudo. Sim, um beijinho pra, sei lá, o Happy Birthday. Então, Né? termina com essa montagem Por que não? da vitória do robô do Soma contra os bichos e a Chikane pegando a Himeko. E é assim que termina o primeiro episódio, com esse panorama maluco. E a gente pensa, como vou parar de ver essa desgraça? É, o primeiro episódio, É bom, ele empolga, te faz querer ver. na verdade, ele pode ou te empolgar ou te deixar assustado. Porque, tipo, como assim o anime das meninas dando Gokigen, de repente tem robôs lutando. É, verdade. E então a gente já vai direto pro segundo episódio, onde as coisas começam a se explicar. Aonde ele tenta se explicar. Exatamente. Onde a Chikane e a Himeko vão parar no templo do irmão adotivo do Soma. Sim. Que é um, tipo, um monge, uma coisa assim. Um sacerdote. Isso, sacerdote. Melhor, né? E ele explica pra ela sobre a lenda das Mikos, que tem que reviver o deus Murakumo pra poder impedir. Isso, a Amena Murakumo. Pra lutar contra o Orochi. Sim, que tem as 8 pescoços, cabeças. Sim, sim. Que seria. O Orochi seria tipo um demônio que tá preso num templo na lua. Que de tempos em tempos se liberta. E que elas que têm que sempre que selar ele. Uhum. E aí, uma coisa um tanto chocante na vida da Himeko, coitada, né? Tava ali comprando presente e de repente tem que salvar o mundo do diabo. Isso me fez esquecer. Ela chega a dar o presente pra Chikane. Acho que não. Que furo de roteiro é esse? Eu não lembro presente mais. Eu também não lembro. Acho que não teve esse presente. Acho que ele se perdeu ali no meio do caos e tipo, foda-se. Né? Esqueça que tinha esse presente e ela comprou um presente depois pra Chikane. Em vez de dar o presente que ela tinha comprado antes pro aniversário, eles fizeram ela comprar outro presente, que ela tá mais dinheiro no negócio. Ninguém sabe de onde vem o dinheiro dela também, da Himeko, porque tipo... Pois então. É um seguro social, porque ela é uma órfã. Pois então. Enfim, então a Himeko, no caso, ela acorda no templo e aí ela lembra da cena do beijo do primeiro episódio, só que ela não sabe se foi verdade ou não. Ela fica achando que é um sonho. Tipo, gente, não, uma garota não pode ter querido me beijar, ameaça mais não pode pegar. Não, e o mais interessante é que ela, tipo, ela pensa que é um sonho e tipo, é um sonho, tipo. Nunca mais é mencionado na história. Só na parte final do Happy Birthday, né? É só ela falando isso, porque ela não pergunta pra ela, não pergunta pra Chikane se ela beijou, não fez nada, nem até o final da série. Ela chega e pensa, foi um sonho meu. Tive um sonho que a minha amiga me pegava e tá de boa, não tem nada de estranho nisso. Né? E isso não quer dizer que eu sou lésbica nem nada. Não, deixa pra lá. Que coisa, não? Que coisa, não? E o episódio se resume a isso. Também tem luta nesse segundo episódio. Mostrando que a Himeko é a sacerdotisa do sol. E mostrando que a Chikane é da lua. É nesse ou é no terceiro? Eu acho que é nesse, porque ela vai visitar a Mako. Se a Mako ficar ruim, aí ela vai... tem que sair daqui, porque eu faço mal pra todo mundo. Sim, onde aparece o Girochi, que ele vai matar a Himeko e a Chikane e fica afim da Himeko. E aí tem a segunda luta do Soma, né? Onde a gente começa a ver a Chikane ficando bolada porque ela não consegue proteger a Himeko. Sou fraca, tenho que proteger.
Exatamente. E aí ela fica meio bolada e aí termina assim com a Himeko decidindo que vai ficar, né? Se mudando pra casa da Chikane. Isso. Daí já começa o terceiro episódio dessa parte inicial do anime. Que até agora tá ok, mas né... Tá indo, pelo menos tá indo, tá se ficando, tá ok. Tá. Esse episódio 3 ele é muito mais centrado nessa mudança da Himeko pra casa da Chikane, adaptação da nova vida, A vida de rica. os ciúmes da empreguete da Chikane. Coitada da Otorra. Ela não faz nada de errado, só se fode. Vou fazer o que, né? A patroa não nota ela, então não adianta, ela fica só no sofrimento. Tem a parte também da escola. É que as ciumentinhas lá, aleatórias, ficam com ciúmes Da Himeko, sim. Como assim? Você tá na casa da Mia-sama? Como assim, sua? Não pode. Daí aparece o Souma e a Chikane pra ficar putinhos com... Né? Porque empurram a Himeko e tudo, né? Exatamente, empurra lá da escada. E dá o olhar venenoso da Chikane, tipo... Você empurrou a mina que eu amo, vai se ferrar, ajoelha aí e morre, gente. Basicamente, com um olhar. Tudo num olhar só. Também tem mais luta nesse terceiro episódio. É a parte que elas estão no mar. Elas também falam da conchinha, Sim. que tem o parzinho único, que a Chikane joga uma indireta ali pra Himeko. Super direto. Nossa, não fica preocupado, todo mundo tem uma conchinha aí que combina com a sua. Não estou dizendo que sou eu, mas tô. E ela termina dando uma disfarçada, dizendo, não, enquanto você não achar essa sua metade, eu estarei do seu lado, te protegendo. Se quiser uma interação aí, tamo junto. E aí a gente vê de novo a Chikane ficando bolada quando não consegue proteger a Himeko durante a luta de mecha, porque Sim. Eles ficam lá no mar e aí separa as mãos, ela fica lá bolada. Porque tipo, como é que eu sou uma garota comum, claro, eu sou uma sacerdotisa, mas eu não tenho superpoderes pra enfrentar um mecha de dezenas de metros de altura, então é meio complicado, né? Não rola. Enquanto isso, Souma vai se destacando como eu sou aquele que vai te proteger, Himeko. Por que, gente? Por quê? Por quê? Essa parte dá muita raiva. Essa é a única parte onde o Kyoshiro é melhor do que o Kanazuki. Porque Kyoshiro não tem um cara no meio. Não tem o cara no meio e a Kaon consegue proteger a Himeko. Mais ou menos. Sim. Naquelas. Na verdade, esses episódios, eles começam normal, assim, passável, e pra mim eles vão ficando enjoados. O terceiro já tá ficando enjoado desse negócio do Souma protegendo, e da Chikane, tipo, não faz nada. E a Himeko, Souma-kun tá me protegendo. Fica aquela agonia já. Exatamente. E daí a gente chega no episódio 4 e emenda o 5. Por favor, porque a gente não precisa falar muita coisa desses aí, do desespero, da agonia, da Chikane. Não. São os episódios em que a gente vai ter 2 mini arcos acontecendo, que é o primeiro encontro da Himeko com o Souma. Sim. Que é a Chikane, tipo, né? Não faz nada. Não faz nada, fica lá tentando ajudar ela. Fica meio bolada por causa do negócio do cabelo, que a Himeko não deixa ela ajudar com o cabelo. Que a Himeko tem um trauma de infância, pelo que dá pra perceber, que um padrasto ou um tio, alguém que adotou ela, os pais morreram, pegou e cortou os cabelos dela, ela é meio traumatizada com isso até hoje. Sim. E ao mesmo tempo a gente tem o Tsubasa, que é um dos pescoços do Orochi, que a gente descobre que é irmão do Souma, irmão verdadeiro, e que tá procurando irmão. Sim, e que eles são Orochis porque Tsubasa protegeu o Souma do pai, ou acho que é pai. Acho que é pai, sim. Acho que é pai, que era louco e ficava ameaçando eles, fazendo mal, machucando eles e Matou o pai. E aí foi pro caminho da escuridão, enquanto o Souma pelo menos foi adotado e tal. Legal. Mas como os dois têm o mesmo sangue, aparentemente eles acabam compartilhando esse destino de Orochi. Sim. E pelo menos o episódio 5, que é onde se centra a luta dos dois, tem a música boa, que é a Saturation Core. Por favor, que bom. Né? Tem uma coisa boa. Termina com a vitória do Souma, só que não morte do Tsubasa. Ele tá lá. É que ninguém morre assim pelo Souma, né?
Não, Ninguém. só o próprio som, mas isso fica mais pra frente. E com esse 5º episódio, que é muito chato, a gente termina a primeira parte do anime, que é aquela parte, se você aguentou ver até aqui, você vai se dar bem, porque de agora em diante tudo vai melhorar. Ainda bem. Ainda bem. E então nós chegamos à virada da história, né? Os episódios 6 e 7, que são os melhores episódios, na minha opinião. O sétimo... 6 eu acho que não. 6 eu acho muito chato. Contando 6 e 7 como uma coisa só, eles são a parte mais importante da história. Sim. Que é onde realmente a gente vai sair dessa tentativa estranha de conciliar um shonen de mecha com uma história que tem algo de shoujo-ai, com um romance por cima do Soma com a Himeko, e realmente mostrar o que a história vai contar. Né? É o arco onde a gente vê as coisas pela visão da Chikane, que acho que é o que vale a pena. Exatamente, pra esclarecer realmente o que tá por debaixo das coisas em Kanazuki no Miko. Ele começa com o Soma convidando a Himeko para um novo encontro. A Himeko tenta recusar porque fica, estou trabalhando a vida da Chikane, a Chikane tá ocupada, ela fica me salvando, me ajudando, não faço porra nenhuma. E a Chikane pega e diz, não, tu vai sim, que é isso, vamos lá. Revira ela da cama e vai-te embora. Exatamente, e a gente começa a perceber com muito mais clareza que a Chikane, ela tá agindo contra o que ela realmente gostaria de agir, porque a gente começa a ver o sofrimento dela ao empurrar a Himeko. Nossa, é uma sofrência inacreditável. Sim, até então a gente não tinha realmente enxergado o lado da Chikane dessa equação. Tinha, né, na verdade, mas agora é tipo quase no desespero da menina, coitada. Sim, ela ficando naquele limite de eu acho que a Himeko vai ser feliz junto do carinha, mas ao mesmo tempo eu não queria que ela se afastasse de mim. E também tem a parte da própria questionamento da Chikane de por que as coisas dos rituais para reviver o deus não estão funcionando. Sim. Por que eu não quero que esteja funcionando. E aí um episódio meio que emenda no outro. Quando chega a parte em que a Chikane vai enfrentar psicologicamente uma das Orochi. Isso, a Miyako. Exatamente, a freira. Ao mesmo tempo que o Soma e a Himeko estão no encontro feio, porque... Nossa, que pior encontro da história. Eles saem, começa a chover? Não é chover, está chovendo uns pinguinhos. Ele tá de moto, a menina está de saia, blusa branca, está saindo um toró do diabo. Eles ficam presos numa cabana... Abandonado, sei lá. Abandonado, horrível. Na verdade, extremamente clichê. Eu não sei se é de propósito, se realmente a ruindade sei lá. É o padrão do Kanazuki, é ter coisas padrões horríveis. Exatamente. Infelizmente. Aí vem essa parte no episódio 7 que a gente tem, por um lado, toda a profundidade do debate entre a Chikane e a Miyako. Que é maravilhoso. E ao mesmo tempo em que acontece aquela cena super clichê e super... ruim de assistir do Soma e da Himeko. Eu acho que se a pessoa que faz roteiro é esperta, ela fez de propósito. Ela fez de propósito, mas eu não sei, porque eu fico agoniada com muita coisa de Kanazuki que é ruim. Muita coisa no roteiro não funciona, mas se foi sem ser de propósito, pelo menos funcionou. Sim. Pra deixar a gente com asco da situação. Demais. E com ainda mais vontade de estar do lado da Chikane. Completamente. Porque aí tem aquela coisa deles ficarem molhados, aí a Himeko vai trocar de roupa, o Soma não pode olhar, mas acaba olhando. Ao mesmo tempo em que a Miyako, que é uma das Orochi, a freira, tá entrando no psique da Chikane e revelando os verdadeiros sentimentos da Chikane em relação a Himeko. Esses desejinhos aí, que não é tão puro. E aí a Chikane fica negando, tipo, não, eu só preciso que ela fique feliz, eu só preciso que ela sorria. E a Miyako joga na cara dela. O que tu quer ter uma peguete aí. Tu quer mais que isso. Tu quer tocar ela, tu quer fazer outras coisinhas, não vem com esse papo Até porque se não fosse isso, ela não teria beijado a Himeko no primeiro episódio. Exatamente. Na primeira oportunidade, com a menina quase morrendo.
Ela não Ela tá quase morta, ela vai lá e beija. Exatamente. Beleza. Aliás, nessa cena lá do primeiro episódio, que ela salva a Himeko meio que teve uma parada cardíaca ali, né? E a Chikane salva, ela faz uma massagem cardíaca e tal, fica meio assim, tipo, tô pegando a mina, que é isso? Super hétero. Né? E aqui nesse episódio 7, realmente a gente percebe que não tem a Chikane, ela realmente quer a Himeko pra ela, mas é ao mesmo tempo porque ela acha errado, ou porque tem alguma coisa por trás disso. Porque eu acho que a Himeko também não vai querer nada. Acho que a Himeko, sei lá, acha que ela é uma amiga E só. e nunca vai dar em nada. E no fim do episódio a gente tem mais batalha de robô, que vem as 3 Orochi, a Idol, a Mangaka e a Loli. Além do Girochi vem primeiro, né? Primeiro. Ele vem primeiro e depois vem as outras 3. E o Soma consegue ganhar de todos. Ele tá cada vez mais forte e isso a gente percebe que é por causa da influência da Himeko. Sim, sempre o brilhozinho da Himeko. O brilhozinho do poder dela de sacerdotisa do sol. Sim. Que faz com que ele ganhe mais força e mais forte. Ele consegue enfrentar os bichos. Ao mesmo tempo que a Chikane vai ao encontro deles. E aí acontece a cena que a gente fica... Porque ela fica... Ah, não, porque agora eu sei os meus sentimentos, eu vou lá falar pra Himeko. É meio que dá um reboot no que ela ia fazer no primeiro episódio. Exatamente. E de novo dá merda. E de novo dá merda, agora de um jeito diferente. Bem mais diferente do que a gente imagina de primeira. Que ela chega na costa, que eles estão lutando no mar. E ela acaba encontrando o Soma e a Himeko se beijando. Depois da batalha. Que desgraça. Que desgraça. E isso acaba fazendo com que ela consiga ter algumas lembranças. A gente não entende muito bem de primeira, mas acaba ativando o poder da sacerdotisa lunar muito mais do que antes. Sim. E aí a gente tem essa situação um pouco chata. E pra completar a coisa, a Himeko ainda fica chorando depois do beijo. Né? Tipo, eu comecei a chorar do nada. Como? É pra matar o guri também. Pra desgraçar o Soma. Né? Eu sou um bosta mesmo, hein? Não, ele se sentia um bosta depois disso. Deveria, se não sentiu, deveria. E ela diz, não é isso, não é culpa sua, sou uma Kuma, eu não sei o que eu tô sentindo. Mas enfim, ela fica... É desculpa básica, né? Não é só o problema sou eu. Depois ela vai falar com a Chikane, dizer que tá triste, a Chikane fica feliz, ao mesmo tempo que dolorida, né? Sim, fica bastante. Porque ela, enfim, ela quer que dê errado entre os Ela quer muito, desesperadamente. E daí, depois disso, a gente vem as coisas começarem a dar errado. Episódio 8. Que Kanazuki só dá certo quando dá errado. Exatamente, essa é uma boa definição. Episódio 8, que é a preparação pro caos. A Chikane sabe fazer uma reviravolta, hein? Ela tava decidida, eu sei o que eu vou fazer, mas a gente não esperava que ela fosse fazer algo tão sinistro. Né? Ela é tão nas regrinhas que ela consegue ir lá no colégio, dar a abraçadeira de presidente do conselho estudantil, fecha todas as coisinhas, dá os papel ali, tudo prontinho, manda a autora embora. Dá uma desculpa de que tem um tio doente e que a autora precisa cuidar do tio lá longe, manda lá pra longe e a autora sente. Ela vai fazer merda. Né? E tem a cena de despedida delas. Cena de despedida da Chikane e da autora, que eu não tinha reparado da primeira vez. Eu não me lembro de achar tão descarado assim. Tem uma censura ali forte no que acaba rolando na despedida. Eu me lembro que eu shippava levemente nessa cena, mas é muito forte. A autora consegue, enfim, se declarar pra sua chefa, né? Dizendo os sentimentos dela. E a Chikane, tipo, meio que entende, meio que, enfim, elas se despedem ali. Com um abracinho bem tendencioso. Um abracinho tendencioso, um ângulo de câmera com um filtro estranho. Pois é. E aí ela, tipo, né, aceita os sentimentos e, tipo, Gomenasai, a gente não sabe o que aconteceu depois do Gomenasai. Pois então. Depois disso ela despede ou manda pra longe dos outros empregados. Sim. E aí tem a cena... complicada. Uma das cenas mais marcantes do anime. Que é quando a Himeko, depois de passar a tarde fora escolhendo um presentinho pra ela e pra Chikane, sim, volta pra casa
e encontra tudo escuro, vazio. E aí, então ela encontra a Chikane tocando piano enlouquecidamente. Não sei que música era aquela, mas era muito boa. E era com a roupa de sacerdotisa já, né? Tinha sido trocada, assim. Isso, já trocada pra roupa da Himeko. Sim, a Chikane usando a roupa vermelha, que seria da Himeko. E uma atitude completamente diferente do que a Himeko poderia esperar. Um diabo encarnado. Sim, a Chikane simplesmente se transforma. Sim. Né? Trata a Himeko como se fosse uma idiota, dizendo que ela não aguenta mais aquela brincadeira de criança. E aí ela resolve consumar a força, sua vontade de estar com a Himeko. Literalmente, consumar as coisas. Muito. No anime ainda é um pouquinho menos... Da primeira vez que eu vi, eu não tinha entendido exatamente. Talvez não tinha olhado todos os detalhes que tem naquela sala aparecendo. Sim, quando o Soma chega lá e tu percebe que algo... Né? Tem umas partes de roupas que estão muito espalhadas no chão. Sim. Que não deveriam. É o jeito que a Chikane tá abraçando a Himeko também. E a Himeko como tá... Nossa. Sim, E antes, né, quando a Himeko tava, não quero, para. E, nossa, é bem desconfortável. Bem desconfortável. Mas como o pessoal diz na internet, a Chikane é a única personagem que consegue abusar da protagonista e a gente ainda gosta dela. Pois então. Como é que isso é possível? Tendo uns personagens muito ruins como secundários. No mangá isso é bem diferente, essa cena, mas também acontece o estupro, no caso. Sim. Né? Só que... mas aí aparece. No mangá aparece com uma adaga, né? Ai, a adaga. A adaga. A cena da adaga é bem... Ainda bem que no anime não ficou exatamente igual. Por favor, ia ser traumatizante. Mas no caso do mangá tinha uma outra relação. No caso do mangá tinha uma outra relação, né? Porque era algo com o selo de proteção da Himeko, que é mencionado bem de leve no anime. Algo assim. Que a Miyako chega a falar que a sacerdotisa do sol tá sem o seu selo de proteção e ela tá muito mais frágil. Ela só chega a falar isso na cena. Eu não cheguei a perceber isso. Mas no caso do mangá isso tinha bem mais relevância. No anime fica meio tipo que jogado, né? Tipo... Não tem importância nenhuma isso. É só pra impactar, pra causar. Sim, Porque, tipo, a Chikane faz o ato terrível, derrota o som porque ela tá super poderosa. Humilhou, assim, ó. Fez tudo que ela queria fazer na série inteira, ela fez com o Soma. Exatamente. Jogou no chinelo. Disso a gente descobre que ela se aliou ao Orochi, resolveu trair, virar casaca. Né? Pega o mecha que era do Soma pra ela e tipo, foda-se você, seu garotinho. Né? Vou esculachar tudo. Exatamente. Mas o ato em si só tem, tipo, relevância pra chocar a Himeko também, tipo. Sim, pra tanto. Tem que dar spoiler se for falar que é pra fazer a Himeko ter ódio da Chikane, né? Sim, mas ainda assim não funciona muito, né? Porque, tipo, a Himeko depois ela fica um tanto traumatizada, mas ela meio que supera isso. Mas ela não acredita também por que a Chikane fez isso. Ela fica achando que ela foi controlada, que... Eu não sei, aí... Aquela não era Chikane. A intenção... Se a intenção era fazer a Himeko odiar a Chikane, não funcionou. Acho que essa era a única explicação no anime. Sim, é uma desculpa esfarrapada pra jogar isso. Né? E assim, com essa cena chocante, e a derrota do Soma, e a Chikane virando de lado, tudo no fundo do poço, a gente vai para o arco final da história. Daí nós chegamos na parte decisiva de Kanosuke no Miko, que pra mim é a melhor parte. Eu gosto bastante da parte do caos. É bom, mas eu gosto bastante dessa parte da evolução no final. Eles param de tentar focar naqueles personagens secundários fazendo piadinhas fracas com estereótipo qualquer e vão
só pras duas personagens que importam, praticamente. Sim. A própria relevância do Soma decai muito nessa parte final, né? A gritaria para um pouco, melhora um pouquinho isso. E no episódio 9 a gente tem o foco completamente voltado agora pra Himeko. A partir daí é tudo quase na Himeko. A gente vê a dificuldade que ela tem em aceitar e ficar mais forte, fazer as coisas sozinha. Exatamente, porque ela era muito dependente de todo mundo. De todo mundo. Qualquer pessoa. Se ela pudesse defender, ela defenderia. E ela achava todas as pessoas melhores que ela, pra qualquer coisa. Ela tem uma estima muito baixa. É horrível, nossa, dá agonia. Em vários momentos da série ela fala que não merece a felicidade, as pessoas estão dando aquilo pra ela, ela acha incrível e tal. É complicado. E nesse episódio 9 ela vai meio que forçadamente se superar porque ela precisa saber a verdade sobre a Chikano. Também da conversa dela com a Mako também, de se esforçar, de dar o melhor de si, qualquer coisa ela se apoiar, né? É legal. Sim. E aí no fim do episódio 9 a Himeko aceita o fardo de ter que tentar ressuscitar o Murakumo sozinha. Pega as vestes de Miko que eram da Chikano pra ela e vai começar a tentar fazer sozinha o ritual. Essa coisa da troca das cores, ok, na Chikano fica bacana a roupa vermelha. A roupa vermelha fica boa nas duas. O problema é essa azul meio roxo, meio morto aí que... mas ao mesmo tempo eu acho interessante porque talvez dê um tom de amadurecimento pra Himeko usar a roupa que era da Chikano, dá um tom um pouco mais sóbrio e reflete um pouco o crescimento que ela tem. Sim, também tem essa coisa de... No início a Chikano tinha falado de elas trocarem, experimentarem, né? Sim. Mas ao mesmo tempo tem essa coisa de... Mesmo estando separadas, as duas têm algo da outra consigo. Sem a roupa. Sim. Elas nunca, de certa forma simbólica, elas nunca estão sozinhas. Elas estão uma com a outra o tempo todo. O episódio 11 é aquela preparação pra parte final. Pra desgraça final. Exatamente, dividido em 2 pontos bem certinhos. Que a primeira parte é a Himeko conseguindo fazer o ritual pra reviver o Murakumo. Sim. Né? Nesse meio tempo também a Chikano dá um basta no Zorote, nos 8. Assim, humilha, joga todo mundo embora. Petrifica todo mundo, derrota o Tsubasa. Sim. E aí o Tsubasa jogando a espadinha pra ficar com o Soma. Exatamente, o Soma que tá sem robô, mas tá tentando ficar mais fortinho. Tem aquela coisa da maldição dele, né, que a gente não citou porque... né? Importa? Na verdade, o Soma não importa, mas ele tá lá pra incomodar. Nessa segunda metade, quando ele vai perdendo importância, parece que existe um esforço do roteiro pra tentar ainda deixar ele com alguma relevância, sendo que ele não tem nenhuma, né? É essa maldição que vai petrificando ele pouco a pouco, porque ele tá usando o poder do Orochi contra o Orochi. Né? E ele tentando ficar mais forte, e ele ainda falando que ainda vai tentar ajudar a Himeko, e ele pedindo pra pilotar o Murakumo, né? E ao mesmo tempo a gente vê que não tem mais muito... Eu queria entender outra coisa que fica meio perdida nesse roteiro. Entre muitas, né? Entre muitos, além do presente, tudo. É que ele fala com a conversa com a Himeko que ele queria falar alguma coisa com ela depois de tudo. E acaba não falando porque não rola depois. Aí depois de tudo, ele só se declara. Mas só depois do final, né? A gente não sabe se era isso ou não, porque ele já tinha ficado com ela, ela sabia que ele gostava dele, ele queria dizer alguma coisa pra ela, o que era? Eu não sei. Se perdeu. Eu não sei, mas talvez ele queria falar que não ia dar certo, que ia botar um ponto final. Eu acho que ele ia botar um ponto final na história. Eu acho que ele não ia rolar, que a Himeko era realmente só olhos praticando e não ia rolar. Será? Não sei. Antigamente eu achava mais isso, mas agora já não sei mais, porque não fica tão... Não fica claro. Não fica aparente. E aí vem a segunda metade do episódio 10, com uma cena
assim, Pra arrasar. Que é a minha favorita da série. Então, Que é a última noite que a Himeko volta pra mansão, porque ela tá sempre indo pra mansão sozinha, limpar a mansão sozinha. pelo menos o quarto da Chikane ela limpa, o resto... Né, por favor, não vai ser escrava de ninguém. É, E ela encontra a Chikane lá. sim. E ela tem a última noite de paz. A Chikane tá lá e age como se nada tivesse acontecido, como se ela não tivesse violado a Himeko. Né? E a Himeko também não quer tocar no assunto pra não ter nem... não mudar isso, não sair dessa paz também. Elas meio que entram numa coisa meio de devaneio, de sonho de liberdade, que tá tudo em paz. Um acordo ali silencioso de deixar tudo quieto nessa noite. Exatamente. E no final das contas a gente fica se questionando um pouco o que isso significou realmente. Pelo menos eu fiquei já sabendo da história. Sim. Se realmente a Chikane ela precisava também desse último momento de paz. Pra mim é isso. A Chikane que sabia qual era o objetivo dela foi lá ficar uma última noite em paz com a Himeko pra depois. É como uma despedida Mas eu acho que é mais antes de uma batalha final. Sim, tem umas coisas desse roteiro que que não me descem muito bem. Não desce pra ninguém, não. Eu acho que eles não conseguem expressar muito algumas coisas, como nessa parte. Como raciocínio? Não! Essa parte, tipo, eu sei porque eu já vi toda a história que a Chikane tá meio que fingindo muita coisa. Sim. Mas não parece. Não, tá ok, não é pra Quando? parecer. Nessa parte da noite. Mas ela não tá fingindo, ela tá simplesmente normal, ela não tá querendo matar ninguém, fazer nada, ela quer só aproveitar o tempo dela com a Himeko. Mas eu acho que nesse ponto eu queria ter deixado um pouco mais clara essa Intenção? não só a intenção, mas tipo o conflito dela mesma. Entendeu? Eu acho que esse conflito dela mesma fica muito jogado, porque o roteiro não é bem escrito. Não. Vamos falar dessa parte agora, porque não é muito bem escrito. Tem muito texto que é muito pobre nas falas dos personagens. Extremamente. Esse uso de vocativo sem parar no começo da história. O personagem fala com o outro, fala Soma, Soma, Soma. E o Soma fala Himeko, Himeko. E a Himeko fala Chikane-chan, Chikane-chan, Chikane-chan. É muito, né? Tem umas falas que são bem pobres, tem uns clichês que são usados muito. Tem fala de personagem que tipo é pra contar historinha e não falar nada. Sim. E nessa parte da Chikane, até o final, daqui em diante, até o final, eu acho que não fica bom. Porque eu acho que eles não conseguem expressar muito bem essa camada que ela tenta colocar de ação dela fingindo e dela sendo verdadeira. Sim. Né? Eu até desculpo um pouco porque essa parte é muito mais a visão da Himeko. Sim. Isso dá pra desculpar um pouquinho, então a gente não vê aquele caos interno dela que nem nos outros episódios. Tem Mas muito no final, disso. Tem um pouco disso que quando entrando pelos olhos da Chikane a gente acaba não entendendo também. Talvez tenha um pouco dessa intenção. E a Himeko, como também não é muito esperta, ela não consegue enxergar muita coisa. Mas antes eles até tinham conseguido mostrar algumas coisas. Mostrar um pouco desse equilíbrio naquela parte em que num episódio eles mostram o encontro das duas pela visão da Chikane. No episódio seguinte eles mostram a visão da Himeko e é bem diferente a mesma cena. Sim, é verdade. Então acho que nessa parte final ficou meio apressado, eles não tiveram como mostrar o lado da Chikane. A gente ficou só com o lado da Himeko nessa parte. Né? O que acabou, acho que não valorizou toda a história da Chikane nessa ida até o inferno, se tornando o que ela se tornou. Sim. E então a gente tem os dois últimos episódios que também agem como um só. Que termina o episódio com a Chikane arrasando no dia seguinte, dando um convitinho pra batalha final pra Himeko. Sim, de elas se encontrarem sozinhas. Sim, coisa que a Himeko não faz. Sim. Coisa... ela tem um encontro lá, enfim. Ela termina com esse convite, que seria o convite pra verdadeira festa só das duas. Sim, remetendo lá ao começo. Sim, que na verdade ela queria dizer
a batalha do Orochi contra o Amenomuraku, né? Sim. Ah, Que aí tem o Soma junto. Que aí ela já xinga. Que é esse moleque aí que tá junto aí? Exatamente. E aí vem no episódio 11 o amanhecer do fim do mundo. Ou o anoitecer do fim do mundo, na verdade, né? Anoitece e o mundo começa a ruir. O Orochi se encarna. A Chikane pilota o mecha, porque são mechas, né? Por que não? Né? Por que não? Porque eu acho que, sei lá, qual era a ideia do autor. Acho que é tornar Os mechas? tornar atraente pro público masculino, não sei. Ele meio... A série tem esses estereótipos otakus demais também. Tem uma idol, uma mangaka. Tem a Loli, tem o cara que gosta das meninas com os peitos pequenos. É, exatamente, que é o Girochi. Mas... E o herói shonen. O herói shonen. Porque não podia faltar. Na verdade, eu acho que o anime ele consegue fazer melhor esse trabalho de desconstrução um pouquinho desses estereótipos. Ele coloca os estereótipos, mas ele consegue colocar o outro lado. O lado da Chikane e da Himeko. O mangá fica muito corrido pra ter essa quebra. Sim. Na verdade, o mangá é muito corrido em tudo, o anime também acaba sendo assim. Então, o Murakumo revivido é pilotado pelo Soma e pela Himeko e eles vão enfrentar o Orochi. Sim, né? E aí a Chikane não gosta e aí meio que diz, não, Himeko, vamos conversar só nós duas, então eu vou te esperar. E aí durante a batalha, o Murakumo ele não vai ter força pra vencer o Orochi. Provavelmente porque tá sendo pilotado pelas pessoas erradas. Sim, e por um semi-Orochi, Semi-Orochi quase todo petrificado já. Sim. E no último instante o Soma consegue deixar um caminho aberto pra Himeko ir encontrar a Chikane quando ele é derrotado e petrificado. E fica lá, tipo, que droga. E aí a gente tem o confronto definitivo entre Chikane e Himeko. Sim. Num lugar que é e não é a lua, enfim. Um lugar fora da realidade. Da lua, lá. É, fora da realidade. Onde a Himeko chega pra confrontar a Chikane e saber o que realmente ela quer. O que realmente aconteceu. Sim. E aí a Chikane lá falando que ama a Himeko, ama os olhos da Himeko, cabelo, blá 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 blá. Ao mesmo tempo que tá atacando a Himeko com ela, tá lutando de espada. Uma yandere maluca. Momento yandere da Chikane, né? E aí a Himeko não consegue acreditar naquilo. Fica negando, e por que tá com essa cara aí, que não dá essa... não tá convencendo ela. Isso, não tá convencendo de que aquilo é verdade. E aí a Chikane, tipo, percebe que a Himeko não tá convencida e usa o último artifício, que é aquela imagem de que dela tirando na terra, destruindo tudo. Pra acabar com o mundo. Sim. Aquilo é mais figurado do que real. Sim. Mas acaba funcionando e a Himeko pensa, putz, todas as pessoas que eu gosto, que eu conheço, morreram. Sim. E aí ela fica meio louca e aí enfim fica ela... enlouquecida, vai pra cima da Chikane. Sim. E aí no momento de batalha que a Chikane tira a conchinha, o cordão de conchinha, ela se distrai por um instante e a Himeko acaba perfurando ela com a espada. Tu vê que a Chikane tava super firme naquele discurso dela, maluco. Sim. E quando dá aquela conchinha, sai, ela dá aquele estalo que sai dela, ela volta pra... Ela sai do papel naquele momento, né? Sai por um momento e aí é o suficiente pra Himeko acabar acertando ela, ferindo ela de maneira fatal, no caso, né? Sim. Furando. Só furou, tava pra ver, atravessando a espada. Sim, a gente termina o penúltimo episódio com a Himeko furando a Chikane, atravessando a espada no abdômen dela e não sabe o que vai acontecer dali em diante. E aí começa o episódio que dá pra assistir por si só no lugar de todo o anime. Por favor. O episódio 12, que é onde a verdade é revelada. E aí começa o último episódio de Kanazuki no Miko, que é com o nome do anime. Exatamente. Que dá pra assistir, em vez de assistir os 12 episódios anteriores dessa história. Toda vez que eu revejo, eu praticamente só vejo esse e mais alguns episódios. Tem poucos que eu vejo.
Eu gosto do 3, gosto do 7. 7, que é onde tem a virada da Chikane. O 10, eu gosto bastante. Sim, sim. E aí vem o 12, que a Chikane finalmente, depois de ver que tá morrendo, ela pode contar toda a verdade das ações dela pra Himeko. Da vida passada, de que ela tinha esse remorso escondido, mesmo nem sabendo, ela tinha esse ódio do Ame no Murakumo porque ela tinha matado a Himeko. Sim, porque como parte do ritual para poder vencer o Orochi, uma sacerdotisa teria que matar a outra em sacrifício, fazer um sacrifício para poder selar o Orochi. Exatamente. E aí na vida passada a Chikane tinha matado a Himeko. E tinha sido isso que ela tinha lembrado quando ela tinha visto a Himeko e o Soma se beijando. Exatamente. Porque ela mesma tinha beijado a Himeko quando a Himeko estava morrendo na outra vida. E ela não conseguia se perdoar. E aquela culpa fez com que ela decidisse, não, eu vou fazer a Himeko me matar dessa vez, porque eu não mereço. Isso. E por isso que elas juntas não conseguiam reviver o Ame no Murakumo. Sim, porque a Himeko, a Chikane odiava o Murakumo. Profundamente. Por ter feito elas passarem por aquilo. Isso. E aí tem aquela conversa, a Chikane fala dos sentimentos dela, fala que é diferente da Himeko, e a Himeko fala que não são os mesmos. Ele, depois de tanto tempo, é meio do nada que a Himeko decide, eu amo a Chikane. Eu acho que tem algumas coisas, é meio estranho, porque assim, ela dá alguns sinais de que tá entendendo depois da cena do rape. É um pouco estranho. Sim. Aquela cena delas da noite perfeita, tu percebe em vários momentos a Himeko ficando meio... isso é. Né? O que é meio estranho. Um pouco, né? Tipo... absurdamente estranho. Não é muito bem colocado você colocar a protagonista perceber que ama a outra depois de ter sido abusada. Né? Não fica legal, gente. Não soa muito bem, mas... Né? Deixa, vamos ignorar esse fato. É porque antes disso, a Himeko tinha sinais que ela gostava da Chikane, mas as reações dela não condiziam muito com isso. Entendeu? E aí meio que no fim das contas, depois de toda a merda acontecer, é verdade, eu gostava da Chikane-chan. Por isso que eu chorei quando eu beijei o Soma. Então era isso. Que coisa, não? Pois é, e aí elas percebem que se amam, mas que não vão poder ficar juntas. E vem a tragédia. Meu Deus, elas não podem ficar juntas. Que horror. E é isso que fica marcado no coração dos fãs até hoje. Porque nada melhor para dar audiência e marcar nossas vidas do que o amor que não consegue se concretizar. E sofre. E aí elas juntas revivem o Ame no Murakumo pra vencer o Orochi. O Soma dá sua aparição final, né? Só pra dar um oi, o último Himeko. Ele vai lá, depois de estar petrificado de algum modo, o Tsubasa livra ele disso. O fantasma, sei lá. O fantasma do Tsubasa tira ele. Ele vai lá com o robozinho dele e pede pra pilotar o Murakumo de novo. Sim. Enquanto isso, a Himeko e a Chikane têm os seus momentos finais sozinhas. Antes de ter que meio que reiniciar toda a realidade, porque o mundo já tinha sido destruído. Sim. Então, tem aquela cena final das duas. Sofredor. Dose de sofrimento desse pedaço é forte. Mexicano. Digno de novela mexicana. Elas prometendo que iam se reencontrar, que não iam se esquecer, dar o reboot bizarro. Sim, dá o reboot, é o pedaço final do anime, em que volta a realidade que tava no começo, só que não existe Chikane. E é só isso. Não é tipo como se não é como se ela nunca tivesse existido. É só um buraco. É um buraco apagado da memória e apagou das fotos. É bizarro. Porque se ela nunca tivesse nascido, não existiriam as fotos. Porque ficam fotos que tinham as duas e que fica só a Himeko nas fotos. E é absurdo, umas fotos que tava abraçada na outra.
e fica só a Himeko falando estranho, não dá pra entender aquela foto. Bizarro. E fica a Torra olhando pra árvore porque a Tikana apareceu. E aí agora a Torra tem o clima lá com a árvore, não sei porquê. Ela não sabe por que ela se sente tão feliz com aquela árvore. Não vamos entender nunca. Nem ela vai entender, coitada. E fica aquele buraco. E aí o Soma, nessa nova realidade, se declara pra Himeko. Porque era aniversário da Himeko. Isso, rebutou lá no primeiro episódio. E a Himeko não aceita. Não, porque está esperando uma pessoa. Ela não sabe quem é. Ela tem uma visão. Sim, ela tem uma visão de que tá esperando alguém especial. E aí o anime acaba aí. Igual. Com ela. Os créditos. Isso, os créditos e depois o reencontro. Após os créditos tem a última ceninha de 1 minuto. Muitos anos depois, a gente vê a Himeko Mais velha, mais curto. atravessando uma avenida de um lugar mais decente do que uma... Parece Tóquio, né? Aquela esquininha tradicional de Tóquio, cheia de gente. Aí onde ela tem o seu reencontro com a reencarnação da Tikane, que não aparece, só aparece de costas. Sim. Mas aparece a conchinha, né? Isso, aparece a conchinha. E aí ela vai pro nada, porque não aparece, ela se abraçam. E aí termina elas falando que se apaixonaram de novo. E aí... Acabou. Créditos. Depois dos créditos, fim. E assim termina essa pérola máxima do Animação Yuri, Kanazuki no Miko. E agora vem a nossa parte de comentários específicos dessa série. Comentar Kanazuki no Miko parece deixar o negócio ruim. Parece a pior coisa do mundo. E na verdade eu achei muito ruim quando eu comecei a rever. Nossa, tem os episódios que eu queria, assim, desaparecer. É a primeira parte da série ali que tem mais o Soma. Na verdade, os 3 primeiros episódios eu acho que ainda são passáveis. Eles são passáveis, mas eles são tipo arrastadinhos, passando na média. Na médiazinha, ali no limite. O 4 e o 5 ali tem uma agonia enorme. Que é a do encontro deles e o Tsubasa ao mesmo tempo, e a Tikane de escanteio. Nossa, a Tikane não querendo ir pra cima da Himeko, tentando ficar de amiguinha. Nossa, fica bem arrastadinho, mas depois no 6 e 7 dá aquele up. Né? O negócio fica incrível. Do nada transforma a série. Sim. E aí a gente tem a parte sombria, né, da Tikane. E a parte final da crescida da Himeko. Até chegar no amor. Isso. Que não se realiza, enfim. Aquela coisa toda. Trágica. E acaba que a série, apesar de ter todos esses problemas de roteiro... E não ter uma parte técnica muito bonita... Sim. Ele acaba marcando. Se tu consegue passar do começo dele... Isso. Ele consegue se tornar bem satisfatório. Principalmente por causa da Tikane. E da Himeko. A Himeko também. Na parte final ela fica uma personagem bem interessante. Eu não gostava dela a primeira vez que eu assisti, sabe? Eu me lembro de no final também começar a gostar dela. Tanto que eu não tinha muita lembrança dos últimos episódios, assim. Só uma coisa turva ali. Eu lembrava direto do final lá, da reencontro delas e tal, e a batalha, essas coisas. Mas... Em quesitos técnicos, realmente a animação não é muito boa. Não, eles aproveitam muito mal os dubladores que estão lá de segunda. Sim. Imagina ter a Kana Ueda no meio do pessoal e não aproveitar nada. Sim, a Kana Ueda faz a idol que mal fala. Tipo, só fica se provocando com a mangaka. Tipo, que triste. Na verdade, os personagens são muito subutilizados, porque fica tudo muito corrido. Sim. Eles acabam gastando muito tempo de tela com um desenvolvimento que não leva a nada, que é o desenvolvimento do Soma. Nada. Tipo, dá um enfoque no herói shounen. E ele não tem um final. Ele simplesmente leva um fora e vai embora. E ele deixa a Himeko lá no meio do nada. Sim, no pós-mundo, sim. E... Bom... Tem todos esses problemas técnicos de roteiro, de falas mal construídas... De umas redundâncias e... As coisas que aparecem não se resolvem. Exatamente. Mas pelo menos tem uma boa trilha sonora.
Tem. Uma ótima trilha sonora. Sim, é uma trilha que fica na lembrança. Além dos pianos, um pouquinho de violino que tem. Tem as flautinhas mais Isso. de coisa japonesa, daquela coisa... Porque é uma coisa que mexe com folclore meio japonês, do Orochi, Sim, essas isso. sacerdotisas. Então faz essa mescla entre as duas coisas. E assim tem abertura e encerramento e insert song da Kotoko. Sim, que são deixa músicas... eletrônicas maravilhosas. Sem contar que a abertura, ela, apesar dela ser um resumo da série, ela é muito boa, consegue ter um ritmo bom. Sim, apesar de ser um resumo, ela é muito boa. É isso mesmo que foi falado? É tipo, o anime é uma merda, mas a abertura consegue ser boa. É isso, é isso que mesmo, saiu. é. Nossa, que horror. O ED tem aquela imagem super marcante, Nossa, que é referência. Maravilhoso, mais replicado ever dos Yuris. Não tem chip Yuri que não ganhe uma versão dessa imagem. Não, não tem. E se não ganhou, ainda tem que ganhar. Tem. Porque é clássico. É lei. É lei. Todos têm aquela imagenzinha das duas. Enfim. A música Insert Song é o que salva aquele episódio do Tsubasa vs o Soma. Não gosto daquele episódio. É horrível, é o pior episódio da série. Mas a gente tá falando tão mal, parece que o anime é uma merda, né? Não, mas tem... Eu gosto muito da Chikane. Sim. Gosto muito, muito. Na verdade, ela segue uma linha de personagens e ela mesma acabou se transformando na referência pra esse tipo de personagem, pra né? personagens, principalmente no público Yuri. Sim, que é algo do que a gente chama da Dark Feminine, que é aquela mais séria, mais Misteriosa. fechada. Isso, aquela mais misteriosa e tal. E virou depois inspiração pra N personagens. Isso. Aliás, ela é tão marcante que o autor não conseguiu se separar dela nunca mais. Nunca, jamais. A Himeko até... ok, é as duas, mas ela, a Chikane, ela ficou. Ela é a personagem número 1 dele. Sim, mas ao mesmo tempo... Ela no Kyoshiro, ela muda. Sim. A Himeko pra Himiko. Ótimo nome. Maravilhoso. A pessoa mais criativa do mundo. Ela não muda muito. Tanto quanto o nome. Sim. Mas a Chikane pra Kaon... É Kaon? Calma. Pra Kaon no Kyoshiro dá uma boa mudada. A gente muito tem menos... que dar uma introduzida. Resumidamente, o autor de Kanazuki no Miko, ele fez mais 2 obras que tiveram alguma relevância depois. Uma delas é a Kyoshiro Tosorato... Totoa no Sora. Totoa no Sora, que é uma história onde tem outro enfoque, mas 2 personagens em especial são nossas queridas Chikane e Himeko com outros nomes. Que são secundárias. Sim, que tem a melhor parte da história. E que conseguem, eu acho elas melhores na história do que a Chikane e a Himeko. Como assim? Eu gosto mais delas. Não! Elas, na interação delas e tudo, tem romance. Eu gosto daquela parte, desculpa. Mas quero ver o Kyoshiro. O Kyoshiro é um anime muito ruim. Não é tipo muito ruim. É tipo, não veja. É muito não ruim. Veja. Ele começa bem e depois ele fica muito ruim. Ele termina... Se você acha que o Kanazuki no Miko termina mal, você não tem noção de como é Kyoshiro. Não, o Kanazuki termina mal no sentido de ser trágico. O Kyoshiro termina mal porque ele é ruim. É muito ruim. Todo o potencial de história que tinha na primeira metade, que grande parte tava na Kaon e na Himiko, Sim. né? E no novo drama que elas têm ali, Sim. ele é muito mal aproveitado. Muito. Mas eu gosto delas. Elas em si como personagens são boas, elas tentam sobreviver naquela história de merda. Sim. E no final tem a referência ao Kanazuki. Tem. Que a Kaon pergunta pra Himiko quem é você de verdade. E a Himiko fala que vai falar pra ela quem ela é de verdade. Isso. Meio que mostrando que existe uma ponte entre as histórias. Isso. E isso vai se confirmar no outro mangá desse autor, que é o Himegami no Miko. É Himegami no Miko. Tem outro Ou nome. Amnésia, alguma coisa. Amnésia, alguma coisa em inglês. Que é meio que um reboot da história do Kanazuki, só que em outras condições. Sim. Tá? Onde a Himeko, ela é uma noviça. E a Chikane meio que vem do nada, sem memória.
e quer pegar a Himeko já. Meio... É uma história muito louca, mas que tem... É como se fosse uma nova versão. Sim, Porque mais meio um ciclo. Isso, que a história acontece em loop, né? A história do Kanazuki é um loop. Liberta o Orochi, vence as sacerdotisas, vence o Orochi, recomeça. Vem o Orochi pra sempre. Por mais que estejam em épocas diferentes. Sim, o Himegami no Mika é como se fosse outra dessas realidades. Isso. E só que é bem ruim. Nem chegou a ganhar anime. Eu não consegui passar do segundo capítulo. Ele tava saindo bem na época de Madoka e meio que ele dá uma viajada inspirada em Madoka no final e não rola. Ai, que difícil. O Kaishako, que é o autor do Kanazuki, ele não é muito bom. Ele não é bom. Não dá de dizer não é muito, ele não é bom. O mangá do Kanazuki no Miko ele é bem inferior ao anime. Muito fraco, nossa. Muito fraco. Ele desenha muito fanservice. É muito absurdo. O Himegami chega no nível de fanservice que é inacreditável. Se o Kanazuki já era, o Himegami no Miko é inacreditável. E ele não tem outros trabalhos. Não, é só essa história. E só os dois personagens. Pelo menos ele não rebelde o design pra outros personagens. Como assim? Só elas. São elas mesmas. São elas mesmas, não são outros personagens com a mesma cara. São elas. E o que é interessante porque eu não sei qual foi a pessoa, alguém que chegou e disse: este mangá bosta pode dar um anime legal. Né? É inacreditável que consigam ter pensado nisso. E o anime, apesar de todos os problemas que a gente falou, ele não é um anime ruim. Não. Ele é um anime que fica marcado. Fica, ele é bem diferente. Apesar de ele ter todos os clichês possíveis, inacreditavelmente possíveis, ele fica como diferenciado. Sim. Até dentro do próprio gênero Yuri, ele é bem único. Né? Não lembro de outras histórias de Yuris onde tem um cara fazendo papel shonen e as duas, e uma mistura de Yuri com mecha. Tem outros Yuris que tem mecha. Mas não põe essa cara. Não vamos lembrar muito também. A gente pode falar de outros aí no futuro. Mas que fica. Ele é bem... Eu acho que ele era mais... Ele tinha mais legado. Agora eu acho que já virou um pouquinho... Ele já tá um pouquinho antiquado. Já passou um pouquinho da época dele inspirar outros mangás, outras séries de anime. Sim. Já revirou pra outra coisa. Hoje em dia o gênero tá seguindo por uma tendência bem afastada do Kanazuki. Isso. Mas na época que ele saiu, ele foi bastante importante, porque a gente sabe que anime Yuri é uma coisa bem rara. Sim, principalmente que ele era de 2004. Sim. Então faz muito tempo e naquela época era difícil. Sim. E naquela época a gente só teve ele, Strawberry Panic e o Marimite. Naquelas épocas. Ponto. O Marimite teve muitas temporadas, então Sim. Foi bastante tempo. E é importante. Apesar de hoje em dia não ser mais relevante em termos de narrativa, de história, ele conseguiu influenciar o gênero Yuri, apesar dele ser muito mais um seinen Yuri do que um shoujo Yuri. Sim. Né? Por ter essas partes mais de fanservice ou de mecha. Sim. Mas foi importante. Foi sim. E agora, fechando toda essa viagem para essa saga de sacerdotisas e robôs gigantes e gritarias, vai ter que ver nosso veredito. Se recomenda, se não recomenda, se quer dar nota, se não nota. O que tu acha, Setiana? Eu prefiro não dar nota, porque tem episódios que pode dar 10 e tem episódios que pode dar menos 11. Então é complicado. Mas eu recomendaria mais pro pessoal ou que é muito novato no estilo, que é alguma coisa que seja anime e que seja diferente do padrão normal. E que... ou que é uma coisa mais de ação. Se quer uma coisa mais de ação, eu recomendaria ou Kanazuki ou Akuma no Riddle. Sim. São os, basicamente o que existe em anime de ação e Yuri. Que são Yuris. Que são Yuris mesmo. Verdade. Estou falando de Yuri de verdade, não crossend. Ok, não vou falar desse outro trauma aqui. A gente já basta falar de Kyosho. Né? Mais de um por Yuri que acho não precisa.
mas ele é bem bom. Eu gosto dele, a trilha sonora é muito boa. É uma das grandes trilhas sonoras de Yuri que tem. E as personagens são boas, as duas protagonistas. O resto pode ou juntar tudo num só, ou jogar tudo no lixo. Tanto faz, não faz diferença nenhuma. Mas eu gosto delas. A gente acaba tendo carinho pelas duas personagens. Sim, elas ficam marcadas, né? Como icônicas. Eu também não quero dar nota, não gosto de dar nota pra anime nenhum. Não gosto de dar nota pra mangá. Não gosto porque esse negócio de ficar ranqueando as coisas acaba sendo meio injusto. Até porque antigamente eu poderia dar 10 sem piscar os olhos e hoje já tô diferente. Sim, eu daria uma nota bem mais baixa. E amanhã sabe-se lá o que eu daria também. Exatamente. Pode melhorar, piorar. E não vou dar nota, mas vou dizer que eu recomendo Kanazuki no Miko se você tá conhecendo o gênero Yuri agora. Eu não recomendo que você veja de primeira Kanazuki. Diferente do que tu achou, eu acho que ele não é tão bom pra se sustentar pra quem... Ele é melhor pra quem quer conhecer realmente tudo que tem no Yuri. Talvez. Porque em termos de anime Yuri tu não tem tanta coisa pra assistir assim. Então uma hora tu vai chegar no Kanazuki e é uma coisa que meio que tu tem que passar, tu tem que aprender e saber por que todo mundo gosta de Kanazuki. Ou não. Ele é um anime que ele não é tão bom, mas ele não é ruim. É como tu falou, ele tem altos e baixos. Ele tem potencial, ele só não aproveitou tudo de si. Ele tem tanto potencial que a gente consegue enxergar o potencial e aproveitar as partes boas dele. Porque também quem leu o mangá, a gente sabe, eles tiraram uma coisa inacreditável de uma coisa muito ruim. O mangá é bem tosquinho. Então, pra um estúdio pequeno que eu nunca tinha ouvido falar... eu não assisti School, então não tinha ouvido falar. Eu também não dou importância pra esse trauma na vida. Então, eu acho um bom trabalho pra um estúdio pequeno. Sim. Acho que eles fizeram o máximo e que é um anime regular. Dentro do gênero Yuri, ele tem seu papel histórico. Sim, realmente. Tem envelhecido não tão bem por causa dessas decisões de roteiro estranhas. Mas eu acho que faz parte do gênero como um todo. Né? Tem alguns deslizes também. Sim, até alguns anos, poucos anos, ele ainda era o maior Yuri que fandom. Sim, com certeza era entre ele e Strawberry Penny. Sim, ele foi depois de algumas pesquisas superado por Madoka. Né? Sim. Madoka. E é mais ou menos o que Setcane era o foco antes dessas protagonistas mais baixas. Ela foi substituída pela Homura. Sim. Que obviamente teve um foco muito grande nela. Exatamente. E tem uma influência, né? Influência gigante. Ela tem uma tiara na cabeça. Por favor, gente. Só faltava ser amarela. É que deu uma descolorida, assim. A cabeça da Setcane é azul, da Homura é cinza. Ficou meio noir, né? Noir, no visual. Mas eu recomendo se você gosta de Yuri, você não tem medo de sofrer um pouco porque o negócio demora a engrenar. Nossa. Assista porque vale a pena. Chikane e Himiko ficam no coração de quem assiste. Sim, são só 12 episódios. Se quiser pular 2, pode pular, não tem problema. Pode pular os 5 e 6, não vai perder muita coisa. Mas saiba que ele não é aquele clássico que você vai ver e achar magnífico hoje, porque não vai. Não, passou, tadinha. Passou, mas fica aí a lembrança no coração de Kanazuki no Miko. Tá guardadinha. Guardadinho pra sempre nos corações nossos do YuriCast, nos corações do fandom Yuri. Por sempre. É isso aí. Chegamos ao final desse primeiro review do YuriCast. Tchan! Quem diria seria o YuriCast 0, viraria o YuriCast 2. Né? O nosso plano original era gravar Kanazuki no Miko. A gente bem que tentou, não deu muito certo. Não deu certo, a gente não tinha ainda a técnica na época. Mas, dessa vez acho que rolou. Sim, ficou melhor, ao que eu me lembro. Não é fácil fazer review de Kanazuki no Miko.
É o nosso primeiro review em podcast, então a gente tá aprendendo ainda. Sim, antes a gente tinha uma opinião muito... Fangirl. Fangirl, é a definição correta. Eu lembro da época, muitos anos atrás, que nós somos velhos, Né? e que a gente chegou numa treta furiosa por causa da Ticane. Não lembro. Sim, com o antigo blog que tinha aí. Ah, sim, sim. Nosso antigo concorrente que tá meio parado hoje em dia, meio sumido. Não, já foi, tadinho. Ah, mas vai voltar ainda, a gente tá esperando aí. A gente espera sempre. Que tenham novos blogs. Mas uma treta furiosa por causa da Ticane, eu lembro disso. Sempre que a gente defendia fielmente a Ticane. Mas eu ainda defendo fielmente a Ticane, porque a Ticane é uma boa personagem. Sim, é. Até porque todos os personagens não precisam ser perfeitos. Não, se eles forem perfeitos, não tem graça. Não tem. É muito chato. E ela não é mal construída, ela é mal exposta em alguns momentos. Sim. Mas como personagem, eu ainda tenho a mesma opinião sobre ela. Sim, é boa. Mas achei uma experiência legal fazer o primeiro review. Sim, interessante. E vamos falar um pouquinho como é que foi aí a recepção do primeiro Yuricast sobre os anúncios da New Pop. É legal, teve bastante comentário, a gente se animou bastante, tanto que a gente já decidiu deixar quinzenal o Yuricast. Decidimos para deixar quinzenal por uma questão técnica também. Por favor, nos deem tempo de trabalhar um pouquinho. A gente precisa de tempo porque não é muito fácil começar a editar e Né? aprender essas coisas aí. Ganhar uma velocidade de edição também. Sim. Complicado. Mas foi uma recepção realmente muito boa. O pessoal comentou no YouTube, comentou no Blogger. No Twitter também o pessoal veio falar bastante com a gente, foi bem divertido. Sim, eu ganhei bastante seguidores, falei com bastante gente que eu não conhecia, ou com gente que eu conhecia também. Né? Foi legal, o pessoal apoiou bastante. Isso aí foi bacana, acho que foi o primeiro podcast aí. Né? Surpreendente. Foi surpreendente a recepção do pessoal. E isso aí nos deixou bastante felizes e bastante motivadas Com certeza. pra tentar melhorar e tentar continuar trazendo conteúdo bacana. Isso, cada vez melhorando mais. E por enquanto acho que é isso. Isso, se você quer fazer algum comentário, pode ser diretamente pelo YouTube, pelo blog konoisetsu.blogspot.com ou no Twitter. Temos o Twitter do Konoisetsu, que é @konoisetsu. Temos nossos pessoais, o meu é @setiankv. E o meu é LK Mazaki, vai estar tudo aí no post, vai estar no post do YouTube também. Temos o Facebook também, que vai ter sempre os posts, todas as notícias. Algumas noticiazinhas vão estar diretamente por lá. A gente responde qualquer canal que vocês entrarem em contato, a gente vai fazer o melhor pra responder vocês. E se querem algumas imagens, algumas besteroides, temos o Tumblr também. Sim, o nosso Tumblr, como todo Tumblr, é mais maluco. É mais maluco, tem Muito meme de Yuri, muito Love Live. muito love. Atualmente Kobayashi-san tem bastante. Sim, Kobayashi-san. E se você quer ver umas coisas engraçadas, tá lá o Tumblr bacaninha, com muitas imagens. E se você tiver alguma sugestão pra gente fazer outro tema, alguma crítica pra gente dar uma melhorada, fica à vontade. Estamos abertos e esperamos receber todos os seus comentários e sugestões. E é isso. É isso. Acho que por esse episódio é só. E até logo. E até logo no próximo Yuricast. Até lá! Acho que o episódio ficou meio arrastado que nem Kanazuki. Né?